Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Com muita alegria, felicidade e com a certeza de que vamos levar muitas informações para que você seja cada vez mais feliz, iniciamos o programa da filosofia Seitonoi, um modo feliz de viver. Deles, recebemos a oportunidade de estarmos vivos e a base dos valores que regem nossa vida. Os antepassados merecem toda a nossa gratidão, conforme vamos ver hoje na palestra do preletor Carlos Alberto da Silva. Para podermos sentir verdadeira gratidão aos antepassados, antes precisamos amar os nossos pais. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Eles abriram trilhas em matas fechadas. Não tinham máquina de lavar roupa e enfrentaram um mundo sem tantos recursos médicos, sem teleentrega e sem internet. Por que expressar a gratidão aos antepassados? Preletor Carlos Alberto da Silva. Nós iremos estudar um assunto muito legal sobre antepassados. E o tema da palestra é por que expressar gratidão aos antepassados? Eu vou estar utilizando como livro-texto Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, do professor Masaharu Taniguchi. Um livro maravilhoso que, estudando ele, eu pude entender e aprender que o homem verdadeiro jamais morre. Embora o corpo morre, mas a vida que faz esse corpo movimentar, essa vida não morre jamais. E a alegria de cultuar os antepassados, ou de orar pelos antepassados, do professor Kamino Kusumoto. Serão esses os textos que nós iremos utilizar. E aqui no livro Alegria de Cultuar os Antepassados, no prefácio, página 9, o professor Kamino Kusumoto, ele fala sobre a revelação divina da grande harmonia, que está aqui nas sutras sagradas. A revelação divina da grande harmonia, que nós sabemos, é das mais conhecidas das revelações divinas, é aquela que diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo, e coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Continuando, a gente lê assim: mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Então, o professor Kamino Kusumoto, ele diz assim, nesta referida revelação divina, está enfatizada a importância de agradecer os pais. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a seus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Quando conseguimos agradecer aos nossos pais de modo incondicional, conseguimos agradecer aos pais dos nossos pais e ainda aos pais desses, de modo incondicional. Ou seja, somos capazes de agradecer até aos antepassados que acumularam os mais terríveis karmas negativos. Mas quando, ao contrário, não conseguimos agradecer aos nossos pais, não conseguimos agradecer aos antepassados. O fundamental na oração de gratidão aos antepassados é agradecer, antes de mais nada, os pais.
Quando conseguimos agradecer aos nossos pais do fundo do coração, naturalmente se manifesta em nós o sentimento de gratidão aos antepassados. E quando conseguimos agradecer aos antepassados, passamos a sentir gratidão à pátria que eles amaram. Sem agradecer à pátria, não poderemos ser felizes, pois os antepassados não estarão satisfeitos. Então o professor Camilo Kossumoto ele diz que para podermos sentir verdadeira gratidão aos antepassados, antes precisamos amar os nossos pais. E esse é um ponto bastante importante. Quando eu conheci Seiichi Onoye, isso há quase 20 anos atrás, eu tinha então 14 anos de idade. E talvez o motivo principal que me fez conhecer Seiichi Onoye foi justamente o relacionamento existente entre meus pais. Minha mãe era uma pessoa muito dura, muito difícil de demonstrar sentimento, carinho, e ela não permitia nenhum tipo de aproximação. Meu pai é uma pessoa, embora muito trabalhadeira, que dedicava a vida à família. Ele tinha um problema, vício de bebida. Ele era alcoólatra, principalmente nos finais de semana. Durante a semana, papai trabalhava, chegava tão cansado em casa que era só tempo de tomar banho, jantar, assistir um pouquinho de televisão e já dormia. Mas no final de semana não. No final de semana ele saía do trabalho dele, subia a pé, e em cada bar que ele encontrava, ele parava para tomar as suas cachaças. E quando eu chegava em casa, já chegava muito bêbado, brigando com a mãe, brigando com a gente, e eu fui tornando-me adolescente, desde criança, dentro desse clima, muito revoltado. Então eu passei a achar que o que ele fazia não estava certo e que eu tinha que interferir. Bom, a partir desse momento, a minha vida, a minha família, que já vivia no inferno, passou a viver um inferno maior ainda. Então eu não entendia por que Deus tinha me dado pais tão ruins. Uma mãe que não dá atenção, uma mãe que não dá carinho, um pai que bebe, que eu não posso levar nem os amigos para dentro da minha casa, porque eu não sabia que tipo de vexame eu teria que ser submetido. Sem contar as vezes que eu tinha que buscar meu pai caído na rua. Sabe, passar na frente dos amigos carregando o pai bêbado. Então tudo isso me fazia sofrer demais. Eu me perguntava por que eu tenho que passar por isso. Por várias vezes eu chegava a desejar a morte. Tinha vezes que eu brigava tanto com eles. E na hora da raiva eu chegava a pensar, por que não morre? Por que fica enchendo o saco aqui? Deveria morrer. Mas quando chegava a noite, geralmente quando eu brigava, quando eu pensava na hora da raiva, tomara que morram, eu sonhava que eles tinham morrido, ou papai ou mamãe. Eu entrava em desespero. Aí ia até o quarto onde eles estavam dormindo e ficava esperando até ver que o abdômen, a barriga, movimentasse, ou seja, estava respirando. E aí eu ficava alegre, graças a Deus não morreram, e prometia, nunca mais eu vou brigar com eles. Mas no outro dia era levado pela situação e continuava a brigar. Isso até quando conheci Seiichi Onoye aos 14 anos. E quando assistindo palestras de Seiichi Onoye, estudando nos livros que o homem é filho de Deus e que o ambiente onde nós vivemos é criação da própria mente, eu fui entendendo que se havia alguém que deveria mudar, não eram meus pais como eu pensava, mas era eu próprio quem deveria mudar. Então, pratiquei orações, fui 3 vezes para a academia de Ibiúna, que fica no interior do estado de São Paulo, uma academia de treinamento espiritual, onde se faz os treinamentos espirituais, também conhecido como retiros espirituais. Então, da primeira vez, eu pensei que eu estava pronto para chegar em casa, pedir perdão aos meus pais e começar uma nova vida. Porém, da primeira vez eu não consegui, eu fraquejei. Quando eu cheguei, a situação não foi favorável também. Mamãe já esperava, porque o ônibus tinha quebrado na estrada, e ela, quando eu fui dizer, mamãe, eu te amo, me perdoe, ela disse, cala a boca, isso é hora de chegar. Mas mãe, cala a boca. E eu, furioso, fui dormir. Fraquejei a primeira vez. Da segunda vez, depois de alguns meses, também não consegui
ao voltar da academia de Biúna, porque o papai estava bêbado, caído na sala, algumas coisas quebradas, talheres, pratos quebrados, minha mãe chorando, meus irmãos chorando, e eu vi aquela cena. Fui tomado de uma profunda tristeza e pensei, talvez nessa vida eu não mereça ser feliz. Talvez o meu destino é viver sempre assim. E cheguei a pensar naquele momento em desistir de Seichonoye. Mas fui aconselhado a ler um livro chamado Buscando o Amor dos Pais. O li, fui para a academia de Biúna dentro de um novo sentimento e lá eu tomei uma decisão. Eu volto para casa, depois de 3 dias de seminário. Independente de como tiver a situação, eu vou dizer para meus pais que eu os amo. Não vou mais prorrogar isso daí. Não importa que meu pai beba, não importa que a minha mãe não me dê carinho. O que importa é que eles me deram a vida e não tem nada mais valioso do que o fato de eu estar vivendo. Isso não há dinheiro que paga a minha vida. E aí eu voltei para casa nessa disposição, não mais esperando uma situação favorável. E quando chego em casa, estavam meus pais acordados, eu fiquei desconfiado. Embora já aprendesse que o pensamento cria, mas na hora eu pensei, será que morreu alguém, por isso eles estão acordados? Porque eu tinha 15 anos de idade e nunca, num domingo à noite, o meu pai estivera são, sem estar alcoolizado. Mas eu li bem, ele não estava alcoolizado porque os dois estavam sentados à mesa conversando. E assustado, até esqueci que a primeira coisa que eu ia dizer, papai eu te amo, mamãe eu te amo, me perdoe. Mas quando, olhando aquela cena, perguntei o que aconteceu, papai respondeu, ora filho, nada. Nós só estávamos esperando você chegar, porque já estávamos com saudade. Detalhe, o grande sonho que eu tinha na minha vida até então, era que meus pais me chamassem de filho, porque eu achava uma forma carinhosa de se referir ao próprio filho. E naquele momento eu fiquei profundamente emocionado, comecei a chorar. Agradeci meu pai, agradeci minha mãe, pedi perdão a eles do fundo do coração. E meu pai começou a chorar naquele momento, dizendo que eu não precisava me esforçar para ser um filho maravilhoso, porque eu já o era. E aí, naquele momento, eu sabia que estaria começando uma nova vida para a gente. No outro final de semana, num sábado, eu estava em casa, após o almoço, depois de chegar do trabalho, e meu pai chegou bêbado, como sempre chegava. Mas dessa vez alguma coisa estava diferente. A situação parecia a mesma, mas eu já não era mais o mesmo. O sentimento que eu nutria em relação aos meus pais não era mais o mesmo. Então naquele momento que ele chegou bêbado pela primeira vez, eu não senti raiva do meu pai. Ao contrário, eu fiquei feliz porque papai chegou em casa vivo. Bêbado do jeito que estava, poderia ter sido atropelado, sofrido algum acidente pelo trânsito até em casa. Mas ele estava vivo, eu senti alegria. Agradeci a Deus, obrigado Deus, por trazer o meu pai para dentro da minha casa de novo. E ele chegou, brigou em casa com a minha mãe, como sempre fazia. E a cena era sempre assim, porque o roteiro não mudava. Ele brigava com a mamãe, entrava na sala, brigava comigo. Eu brigava mais ainda com ele. Mas quando ele entrou na sala para me xingar, eu olhei para meu pai, abri um sorriso, cheio de gratidão, e falei, boa tarde, papai. Ele olhou para mim e ficou atônito. Não sabia o que fazer. Ficou constrangido, baixou a cabeça e foi para o quarto. No outro final de semana ele chegou menos bêbado, no outro menos bêbado, no outro menos bêbado. E a gente, então no sábado, ao invés de ir direto para casa, eu passei a ir para o trabalho dele para voltarmos juntos. E começamos a conversar, começamos a nos conhecer, e eu fui descobrindo que pai maravilhoso que eu tinha. Quase 16 anos brigando com ele, e de repente descobri que tinha mais do que um pai. Eu tinha um amigo, um referencial, e foi justamente nesse momento que nós descobrimos uma doença grave de meu pai. Ele estava com câncer. Então, naquele momento eu pensei, Seichonoye ensina que doença não existe, que morte não existe. Então, se veio isso, é porque nós temos condições de superar isso daí. Então, naquele momento, fui orientado por um preletor já falecido, maravilhoso, o professor Adelino Pita. Quando liguei para São Paulo, para pegar a orientação, ele me perguntou, qual a sua idade, filho? Eu disse, eu tenho 15 anos, professor. E ele disse, antes de mais nada, saiba que você é luz,
que veio para iluminar o caminho da tua família. Foi por isso que você conheceu Seitonoye em primeiro lugar. O câncer é sentimento de autopunição. O câncer é sentimento de mágoa acumulado. Conversa com o papai e junto com ele comecem a praticar a meditação Shinsokan, que é uma prática contemplativa da Seitonoye, uma meditação da qual nós nos unimos a Deus Pai, na qual nós nos sentimos integrar-se a Deus Criador do Universo, onde eu e Deus somos um só. Aliás, amor na Seitonoye é o sentimento de que eu e o outro somos um. Amar a Deus é sentir que eu e Deus somos um. Não existe o Deus separado de mim. Eu e Deus formamos uma só vida. Amor aos pais é eu e meu papai e mamãe ser um só. Amor aos antepassados também é isso. Sentir que eu e os antepassados somos um só. Ele nos recomendou que fizesse oração todos os dias para os nossos antepassados, oferecendo a eles a leitura da Sutra Sagrada, com bastante dedicação e amor aos nossos antepassados. E aí, todos os dias de manhã, papai me acordava. Dizia: filho, eu nunca vou esquecer disso. Ainda sinto saudades. Quando ele me acordava dizendo: filho, está na hora da oração. E embora só eu frequentasse a Seitonoye, ele adorava fazer a meditação Shinsokan e a leitura das Sutras Sagradas aos nossos antepassados. E ali foi passando os meses. Eu afirmava: papai está bem, papai vai ficar curado. Fisicamente, fenomenicamente, papai piorava. Mas eu não perdia fé. E aí eu pude perceber ainda mais o amor dele para com a gente. Até que chegou um momento em que fisicamente ele estava profundamente debilitado. E aí o organismo já não reagia mais. Então, mesmo que orasse e pedia a Deus, faça com que papai fique curado, ele não ficava. Ele chegou ao ponto de pesar 27 quilos. E teve um dia, foi o último contato que eu tive com meu pai. Eu fui ao hospital e naquele dia ele estava diferente. Ele estava mais vívido. A fisionomia dele estava alegre. Parecia que ele tinha engordado, pelo menos visualmente era essa sensação. E naquele momento me veio aquela esperança. Papai vai ficar curado. Mas minhas tias me chamaram do lado e disse: olha, não fique com esperança. Essa é a melhora da despedida. Tem que ser forte. E eu pensei: isso não pode acontecer. Não vai acontecer. E fiquei olhando para meu pai no hospital, no pé da cama. E ele olhando para mim, me contemplando de cima e embaixo. De repente, abri um sorriso para ele e fiz sinal: tudo bem, pai? E ele abriu um sorriso para mim e disse que estava tudo bem. Mas ele me contemplava fixamente, sorrindo. De repente, ele fechou os olhos e fez um gesto nas mãos, colocando uma sobre a outra, levando até o peito. E apontou o dedo depois para cima. Eu entendi o que ele estava dizendo, mas eu recusava-me a aceitar. Aí, em gestos, fiz assim para o meu pai: não, tu tens que ficar aqui. E ele sorriu de novo e fez o mesmo gesto. Começou a sair lágrimas dos meus olhos. E ele fez sinal para que eu enxugasse as lágrimas e que não chorasse. Até então, fui até a cabeceira. Olhei para meu pai, beijei-lhe a testa e chorando pedi para ele: não diga isso. Eu não quero que você morra, está entendendo? Eu não quero. Você não pode morrer agora, não é certo isso. E ele sorriu para mim. Ele disse: o papai nunca vai morrer, o pai nunca vai morrer. Eu sempre vou viver dentro do coração de vocês. Aonde quer que vocês estejam, eu sempre vou estar com vocês. E ele me disse: a morte não existe. À noite, eu estava em casa e chegou a notícia que papai tinha piorado. Aí meus primos, menores do que eu, minha avó, que não sabia ler, entreguei a cada um deles a Sutra Sagrada e pedi para que lesse. A minha avó ia passando o dedinho nas páginas. Eu sempre orava e pedia, a Sutra, Chuva de Néctar da Verdade, quantas vezes já tinha lido, mas eu não tinha reparado essa parte.
não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem, a vida, jamais conhece a morte. Naquele momento eu orei da seguinte maneira: Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meu pai está em suas mãos. E na madrugada, meu pai partiu para o mundo espiritual. Mas não antes de ele, a minha tia, que era também Seichonoye, de ter dito para ele assim: Luiz, eu sei que esse momento é difícil, que você está pensando nos seus familiares, nos seus filhos, mas o nosso Deus é o Deus do amor. O Deus que te trouxe teus filhos. E agora está chamando de volta, porque você cumpriu tua missão. Não se preocupe, porque o Deus do amor, esse nosso Deus, estará cuidando dos seus filhos. Ele abriu um sorriso, fechou os olhos e partiu tranquilamente para o mundo espiritual. Ele compreendeu de que a morte não existe. Um dia ele retornará aqui na terra, poderá nascer novamente e viver uma vida grandiosa, porque agora sabe que é filho de Deus. E quando eu entendi isso, eu passei a compreender a importância dos antepassados na nossa vida. Como eu sou feliz de ter nascido na família onde nasci. Como eu reverencio os meus antepassados, porque se não fosse por eles, hoje não estaríamos aqui. Daí a importância de orar, oferecendo a súplica sagrada a todos os nossos antepassados em forma de profunda gratidão. Pois se não fosse por eles, não estaríamos aqui, não existiria a nossa pátria. Amemos os nossos antepassados, porque a morte não existe. O que há apenas a transferência desse mundo para o mundo espiritual. E um dia regressaremos aqui. A todos, muito obrigado, muito obrigado. Você esteve na companhia do programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Até o nosso próximo programa. Muito obrigada. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Todas as doenças se originam da ilusão da mente que vê o corpo como matéria. Da associação da ideia de que a matéria se desgasta com o uso, é vulnerável aos micróbios e apodrece quando envelhece, dessa ilusão originam-se os fenômenos em que o corpo se cansa, é atingido por micróbios, envelhece e morre. Para nos livrarmos dessa ilusão da humanidade, devemos praticar a meditação Shinso-kan uma ou mais vezes todos os dias, num horário determinado, e mentalizar que somos filhos de Deus e corpos espirituais. Aqui e agora, a infinita vida de Deus está preenchendo o meu ser. A cada minuto, a cada segundo, a vida de Deus está suprindo perfeitamente a energia consumida. A esse fato, damos o nome de metabolismo. O metabolismo do meu corpo está sendo conduzido de modo extremamente perfeito pela ação autopurificadora da infinita vida de Deus. Logo, as células do meu corpo estão sempre novas e vigorosas e jamais se enfraquecem. O meu ser é a própria vida de Deus. Por isso, existe desde muito antes que este mundo fosse criado por Deus. Mesmo que este mundo seja destruído pelas bombas nucleares, o meu corpo imagem verdadeira não será destruído e continuará existindo eternamente. A isto se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chegar o fim do ciclo
e a humanidade parecer consumida pelo fogo, a minha terra permanecerá tranquila e cheia de anjos celestiais. A vida do ser indestrutível e eterno, que vive sempre e eternamente no reino celestial, isto sou eu. Agradeço a Deus por me fazer conhecer esta verdade. Muito obrigado.